O Caminho dos Reis, de Brandon Sanderson, parte 4, A Iluminação da Tempestade, Dalinar, Kaladin, Edwin, Navani. Capítulo 52, Uma Estrada para o Sol. Citação de abertura do capítulo. Estou parado diante do corpo de um irmão. Estou chorando. Esse sangue é dele ou meu? O que foi que nós fizemos? Data: Viva Neve, do ano de 1173, 107 segundos antes da morte. O indivíduo era um marinheiro vedeno desempregado. Pai, disse Edwin, andando de um lado para o outro na sala de estar de Dalinar. Isso é completamente louco. É verdade, replicou Dalinar com secura. Assim como eu, pelo que parece. Nunca aleguei que o senhor estava louco. Na verdade, acredito que alegou sim, observou Hennerin. Edwin olhou de relance para o irmão. Hennerin estava ao lado da lareira, inspecionando o novo fabrial que fora instalado alguns dias atrás. O rubi infundido, engastado em uma placa de metal, brilhava suavemente e emitia um calor confortável. Era conveniente, mas para Edwin parecia errado que não houvesse o crepitar do fogo. Os três estavam sozinhos na sala de estar de Dalinar, aguardando a chegada da grande tormenta do dia. Fazia uma semana desde que Dalinar havia informado seus filhos da sua intenção de abdicar da posição de grão-príncipe. O pai de Edwin estava sentado em uma das suas grandes cadeiras de encosto alto, as mãos entrelaçadas à frente, estoico. Os acampamentos de guerra ainda não sabiam da sua decisão, graças aos arautos, mas ele pretendia fazer o anúncio em breve. Talvez no banquete daquela noite. Certo, muito bem, disse Edwin. Talvez eu tenha dito, mas foi sem querer, ou pelo menos não queria que causasse essa reação. Tivemos essa discussão uma semana atrás, Edwin, disse Dalinar em voz baixa. Sim, e você prometeu pensar sobre sua decisão. Eu pensei, minha determinação não mudou. Edwin continuou a andar de um lado para o outro. Hennerin estava de pé, impertigado, olhando-o passar. Sou um tolo, pensou Edwin. É claro que o pai ia fazer isso, eu devia ter imaginado. Veja bem, disse Edwin, só porque está tendo alguns problemas não significa que precisa de abdicar. Edwin, nossos inimigos vão usar minha fraqueza contra nós. De fato, você acredita que eles já estão usando. Se eu não abdicar do principado agora, os problemas ficarão muito piores do que já estão. Mas eu não quero ser grão-príncipe, reclamou Edwin. Pelo menos não ainda. A liderança raramente leva em conta o que nós queremos, filho. Acho que muitos poucos entre a elite dos aletianos entendem isso. E o que vai acontecer com você? Perguntou Edwin aflito. Ele parou e olhou para o pai. Dalinar era tão firme, mesmo ali sentado contemplando sua própria loucura. Com as mãos juntas, vestindo um rígido uniforme azul com um casaco azul Colin, cabelo grisalho nas têmporas, suas mãos eram grandes e cheias de calos, sua expressão determinada. Dalinar havia tomado uma decisão e permaneceria firme, sem hesitação ou debate. Louco ou não, ele era o que Aletikar precisava. E Edwin havia, na sua pressa, feito o que guerreiro algum no campo de batalha conseguira fazer. Dera uma rasteira em Dalinar Colin e o despachara derrotado. Ah, pai das tempestades, pensou Edwin, com o estômago se retorcendo de dor.
Jezerezekelekishi, arautos no céu. Permitam-me encontrar uma maneira de consertar isso, por favor. Retornarei a Letkar, declarou Dalinar. Embora eu deteste deixar nosso exército aqui com um fractário a menos, eu poderia, mas não conseguiria abrir mão deles. É claro que não, disse Edwin chocado. Um fractário abrir mão dos seus fractais? Isso quase nunca acontecia, a menos que o fractário estivesse fraco e doente demais para usá-los. Dalinar assentiu. Há muito tempo me preocupo que nossa terra natal esteja em perigo, agora que todos os fractários estão lutando aqui nas planícies. Bem, talvez essa mudança de vento seja uma bênção. Retornarei a Kholinar e ajudarei a rainha, serei útil, lutando contra as incursões nas fronteiras. Talvez os Rechianos e Vedenos pensem 2 vezes antes de nos atacar se souberem que estão encarando um fractário completo. É possível, disse Edwin, mas eles também podem intensificar seus esforços e começar a mandar um fractário nas suas incursões. Isso pareceu preocupar seu pai. Jaqueved era o único outro reino em Roshar que possuía um número substancial de fractais, quase tantos quanto a Letkar. Não havia uma guerra direta entre eles há séculos. A Letkar era dividido demais e Jaqueved não era muito melhor. Mas se os 2 reinos se enfrentassem com toda a força, seria uma guerra como nunca vista desde os tempos da hierocracia. Trovões distantes retumbaram do lado de fora e Edwin virou-se bruscamente para Dalinar. Seu pai permanecia em sua cadeira, olhando fixamente para oeste, no sentido oposto da tempestade. Continuaremos essa discussão depois, disse Dalinar. Agora vocês deveriam amarrar meus braços à cadeira. Edwin fez uma careta, mas obedeceu sem reclamar. Dalinar piscou, olhando ao redor. Estava nas ameias das muralhas de uma fortaleza, feita de grandes blocos de pedra vermelha. A muralha era massiva e reta. Fora construída em uma brecha no lado a sotavento de uma elevada formação rochosa, que dava vista para uma planície de pedra, como uma folha úmida grudada sobre uma rachadura em uma rocha. Essas visões parecem tão reais, pensou Dalinar, olhando para a lança que segurava e depois para o seu uniforme antiquado. Um saiote de pano e uma casaca curta de couro. Era difícil se lembrar de que estava, na verdade, sentado em uma cadeira, com os braços amarrados. Ele não podia sentir as cordas ou ouvir a tormenta. Pensou em esperar até o fim da visão sem fazer nada. Se não era real, por que ele deveria participar? Mas ele não acreditava totalmente. Não podia acreditar totalmente que estava inventando aquelas ilusões. Sua decisão de abdicar para Edwin era motivada pelas suas dúvidas. Estaria louco? Estaria interpretando errado? No mínimo, não podia mais confiar em si mesmo. Ele não sabia o que era real e o que não era. Em tal situação, um homem devia abdicar de sua autoridade e compreender o que estava acontecendo. De qualquer maneira, sentia que precisava viver aquelas visões e não as ignorar. Parte de sua mente ainda esperava chegar a uma solução antes que precisasse abdicar formalmente. Ele não queria que essa parte ganhasse controle demais. Um homem precisava fazer o que era certo. Mas Dalinar faria pelo menos isso. Trataria a visão como real enquanto fosse parte dela. Se houvesse segredos a encontrar ali, só os descobriria se participasse devidamente. Ele olhou ao redor, o que estava sendo mostrado a ele e por quê. A ponta da sua lança era de aço de qualidade, embora seu capacete parecesse ser de bronze. Um dos 6 homens com ele na muralha
usava uma placa peitoral de bronze. 2 outros possuíam uniformes de couro mal remendados, cortados e recosturados com pontos largos. Os outros homens perambulavam, olhando ociosamente por cima da muralha. Plantão de guarda, pensou Dalinar, andando e observando a paisagem. Aquela formação rochosa estava no final de uma enorme planície. A situação perfeita para uma fortaleza. Nenhum exército poderia se aproximar sem ser visto muito antes da sua chegada. O ar era frio o bastante para que pedaços de gelo tomassem a pedra nos cantos sombreados. A luz solar pouco fazia para dispersar o frio, e o clima explicava a ausência de grama. As folhas estariam retraídas em seus orifícios, esperando o alívio do clima da primavera. Dalinar apertou o manto ao seu redor, estimulando um dos companheiros a fazer o mesmo. Clima tormentoso, murmurou o homem. Quanto tempo vai durar? Já faz 8 semanas. 8 semanas? 40 dias de inverno de uma vez? Isso era raro. Apesar do frio, os outros 3 soldados não pareciam muito envolvidos no seu trabalho de guarda. Um deles estava até cochilando. Permaneçam alertas, censurou Dalinar. Eles o encararam, e o sonolento piscou para despertar. Todos os 3 pareciam incrédulos. Um deles, um homem alto e ruivo, fechou a cara. Logo você dizendo isso, Leaf? Dalinar mordeu o lábio para não replicar. Com que identidade eles o viam? O ar gelado fazia uma respiração se condensar, e atrás de si podia ouvir metal retinindo enquanto homens trabalhavam em forjas e bigornas abaixo. Os portões para a fortaleza estavam fechados e as torres dos arqueiros estavam guarnecidas à esquerda e à direita. Eles estavam em guerra, mas o plantão de vigia era sempre um trabalho tedioso. Só soldados bem treinados permaneciam alertas durante horas a fio. Talvez fosse por isso que havia tantos soldados ali, se a qualidade dos olhos vigiando não podia ser garantida. Então, quantidade serviria. Contudo, Dalinar tinha uma vantagem. As visões nunca mostravam episódios de paz ociosa. Elas jogavam-no em períodos de conflito e mudança. Momentos decisivos. Então foi por isso que, apesar de dúzias de olhos vigiando, ele foi o primeiro a ver. Lá, disse ele, se inclinando sobre a murada de pedra bruta. O que é aquilo? O homem ruivo levantou uma mão protegendo os olhos. Nada, uma sombra. Não, está se movendo, disse um dos outros. Parecem pessoas marchando. O coração de Dalinar começou a bater forte em antecipação enquanto o ruivo dava o alerta. Mais arqueiros subiram correndo até a meia, prendendo cordas nos arcos. Soldados se reuniram no pátio avermelhado abaixo. Tudo era feito da mesma pedra vermelha, e Dalinar escutou um dos seus homens se referir ao local como Forte Febre Petra. Nunca ouvira falar dele. Batedores a cavalo saíram galopando do forte, mas por que já não havia batedores a postos do lado de fora? Deve ser a força defensiva da retaguarda, murmurou um soldado. Eles não podem ter atravessado nossas fileiras, não com os radiantes lutando. Radiantes? Dalinar se aproximou para ouvir, mas o homem olhou feio para ele e deu as costas. Dalinar não sabia que identidade assumira, mas os outros não gostavam muito dele. Aparentemente, aquele forte era uma posição recuada atrás das linhas de frente de uma guerra. Então, ou a força que se aproximava era amiga,
ou o inimigo havia conseguido atravessar e enviado um elemento avançado para cercar o forte. Então, aquelas eram as reservas, o que provavelmente explicava por que só tinha alguns cavalos. Ainda assim, deveriam ter batedores a postos. Quando os batedores finalmente galoparam de volta ao forte, traziam bandeiras brancas. Dalinar olhou para seus companheiros, confirmando suas suspeitas ao vê-los relaxarem. Branco significava amigos. Mas por que ele havia sido mandado para lá se era tão simples? Se fosse apenas sua imaginação, ela fabricaria uma visão simples e tediosa quando nunca tinha feito isso antes? Precisamos ficar alertas para o caso de ser uma armadilha, disse Dalinar. Alguém descubra o que esses batedores viram. Eles só identificaram bandeiras ou viram de perto? Os outros soldados, incluindo alguns dos arqueiros que agora ocupavam o topo da muralha, olharam-no de maneira estranha. Dalinar praguejou em voz baixa, olhando de volta para a tropa que estava chegando, oculta pelas sombras. Sentia um comichão premonitório na nuca. Ignorando os olhares estranhos, ele pegou sua lança e correu pelo caminho do topo da muralha, alcançando uma escadaria em zigue-zague, sem corrimão. Já estivera em fortificações como aquela antes, e sabia como manter os olhos focalizados nos degraus para evitar a vertigem. Ele chegou ao final e, com a lança pousada no ombro, procurou alguém em posição de comando. As construções do Forte Febre Petra eram compactas e utilitárias, apoiadas umas nas outras ao longo das paredes rochosas do abismo natural. A maioria possuía coletores de chuva quadrados no topo, com bons toques de comida. Ou, com sorte, um transmutador. Uma fortificação daquela poderia suportar um cerco durante anos. Ele não conseguia ler as insígnias de patente, mas pôde identificar um oficial quando viu um parado usando um manto vermelho sangue com um grupo de guardas de honra. Ele não usava cota de malha, só um peitoral de bronze brilhante sobre couro, e estava em conferência com um dos batedores. Dalinar se apressou. Só então viu que os olhos do homem eram castanhos escuros. Isso o deixou incrédulo de choque. As pessoas ao redor tratavam o homem como um luminobre. A ordem dos guardiões das pedras, meu senhor, disse o batedor ainda montado. E um grande número de corredor de ventos, todos a pé. Mas por quê? Questionou o oficial de olhos escuros. Por que os radiantes estão vindo para cá? Eles deveriam estar combatendo os demônios nas linhas de frente. Meu senhor, nossas ordens foram de voltar assim que os identificássemos. Bem, vá de novo e descubra por que estão aqui, berrou o oficial, fazendo com que o batedor se encolhesse, depois se afastasse a galope. Os radiantes, eles geralmente estavam conectados às visões de Dalinar, de uma maneira ou de outra. Enquanto o oficial começava a gritar comandos para seus assistentes, ordenando-lhes que passassem barracões vazios para os cavaleiros, Dalinar seguiu o batedor de volta à muralha. Havia homens aglomerados junto das fendas de ataque ali, olhando para a planície. Como os que estavam acima usavam uniformes que pareciam compostos de partes sortidas. Não eram um bando esfarrapado, mas obviamente estavam vestindo peças de segunda mão. O batedor atravessou um túnel discreto na muralha, enquanto Dalinar alcançava a sombra da enorme parede de pedra, caminhando até um grupo de soldados. — O que houve? Perguntou ele. — Os radiantes, disse um dos homens, começaram a correr. — Parece até que vão atacar, disse outro. Ele riu para mostrar como a ideia era ridícula, embora houvesse um toque de incerteza na sua voz. — O quê?
pensou Dalinar, ansioso. Deixe-me passar. Surpreendentemente, os homens abriram caminho. Enquanto Dalinar passava, podia sentir a confusão deles. Ele comandara com a autoridade de um grão-príncipe e olhos claros. E eles obedeceram instintivamente. Agora que o viam, estavam incertos, porque um simples guarda estava mandando neles. Dalinar não deu a eles a chance de questioná-lo. Subiu na plataforma onde uma fenda de ataque regular oferecia visão através da muralha até a planície. Era pequena demais para um homem passar, mas larga o bastante para que os arqueiros disparassem. Através dela, Dalinar viu que os soldados que se aproximavam haviam formado uma fileira distinta. Homens e mulheres em brilhantes armaduras fractais estavam avançando. O batedor parou, olhando para os fractários que corriam ombro a ombro, nenhum deles fora do lugar, como uma onda cristalina. Então, enquanto se aproximavam, Dalinar pôde ver que as armaduras deles não eram pintadas, mas brilhavam nas cores azul ou âmbar nas juntas e nos glifos na frente, como os radiantes que apareceram nas suas visões. Eles não sacaram suas espadas fractais, disse Dalinar. Isso é um bom sinal. O batedor recuou seu cavalo. Parecia haver cerca de 200 fractários do lado de fora. Aletikar possuía cerca de 20 espadas e Jakeved tinha um número similar. Somando todas as outras no resto do mundo, talvez houvesse o suficiente para se igualar aos dois poderosos reinos vorins. Isso significava, até onde ele sabia, que havia menos de 100 espadas no mundo inteiro. E ali estava ele vendo 200 fractários reunidos em um exército. Era assombroso. Os radiantes diminuíram o passo, primeiro para um trote, depois para uma marcha. Os soldados ao redor de Dalinar ficaram quietos. Os radiantes na vanguarda pararam em uma linha, imóveis. Subitamente, outros começaram a cair do céu. Eles aterrissaram com o som de pedra rachando, filetes de luz das tempestades brotando de suas silhuetas. Todos esses emanavam um brilho azulado. Logo, o número de radiantes chegou a cerca de 300. Eles começaram a invocar suas espadas, que apareceram nas mãos deles como névoa condensando. Tudo isso aconteceu em silêncio. Suas viseiras estavam abaixadas. Se eles avançarem sem espada, foi um bom sinal. Então, o que significa isso? Sussurrou um dos homens ao lado de Dalinar. Uma suspeita começou a crescer em Dalinar. O horror de saber o que aquela visão estava prestes a mostrar-lhe. O batedor, finalmente vencido pelo medo, virou o cavalo e galopou de volta para o forte, gritando para que a porta fosse aberta, como se um pouco de madeira e pedra fosse proteção contra centenas de fractários. Um único homem, com uma armadura e uma espada, era quase um exército sozinho, e isso sem levar em conta os estranhos poderes daquelas pessoas. Os soldados abriram o túnel para o batedor. Tomando uma decisão rápida, Dalinar saltou e correu até a abertura. Atrás dele, o oficial que Dalinar vira antes estava abrindo caminho até a fenda de ataque. Dalinar alcançou a porta aberta, correndo por ela bem no momento em que o batedor cavalgava de volta para o pátio. Homens chamavam Dalinar apavorados. Ele os ignorou, correndo até a planície aberta. A muralha reta e ampla assomava sobre ele, como uma estrada para o sol. Os radiantes ainda estavam longe, embora houvessem parado dentro do alcance das flechas. Fascinado pelas belas figuras, Dalinar diminuiu o passo, então parou a cerca de 30 metros de distância. Um cavaleiro se adiantou à frente dos seus companheiros, vestido com a capa azul vivo. Sua espada fractal de aço ondulante
possuía entalhes intrincados ao longo do centro. Ele a apontou para o forte durante um momento. Então ele enfiou a ponta da espada na planície de pedra. Dalinar ficou confuso. O fractário removeu o elmo, expondo uma bela cabeça de cabelo louro e pele pálida, clara como a de um homem de Shinovar. Ele jogou o elmo no chão ao lado da espada, e ele rolou por um segundo enquanto o fractário fechava as mãos em punhos nas manoplas, braços ao lado do corpo. Então ele abriu bem as mãos e as manoplas caíram no chão rochoso. Ele se virou, sua armadura fractal caindo do corpo, o peitoral se soltando, grevas escorregando. Por baixo ele vestia um uniforme azul amarrotado. Ele se livrou de seus escarpes de cano alto e continuou a se afastar. A armadura fractal e a espada fractal, os tesouros mais preciosos de um homem que um homem poderia possuir, jogados no chão e abandonados como lixo. Os outros começaram a imitá-lo, centenas de homens e mulheres enfiando espadas fractais na pedra e então removendo suas armaduras. O som de metal atingindo rocha veio como chuva, depois como trovão. Dalinar percebeu que estava avançando. A porta se abriu atrás dele e alguns soldados curiosos deixaram o forte. Dalinar alcançou as espadas fractais. Elas brotavam da rocha como árvores de prata reluzentes. Uma floresta de armas. Brilhavam suavemente como sua própria espada fractal nunca brilhara, mas enquanto ele corria entre elas, sua luz começou a se apagar. Um sentimento terrível se apossou dele, uma sensação de imensa tragédia, de dor e traição. Parando onde estava, ele arfou subitamente, a mão no peito. O que estava acontecendo? O que era aquela sensação horrível? Aquela gritaria que ele jurava quase poder ouvir. Os radiantes, eles se afastaram das suas armas descartadas. Agora todos pareciam indivíduos, cada um caminhando sozinho, apesar da multidão. Dalinar disparou atrás deles, tropeçando em peitorais descartados e pedaços de armadura. Finalmente, ultrapassou todos os obstáculos. Esperem! Nenhum deles se virou. Agora podia ver outros à distância, bem longe, uma multidão de soldados sem armaduras fractais esperando o retorno dos radiantes. Quem eram eles e por que não tinham avançado? Dalinar alcançou os radiantes. Eles não estavam caminhando muito rápido. E agarrou um deles pelo braço. O homem se virou. Sua pele era bronzeada e o cabelo escuro como um aletiano. Os olhos eram do mais pálido azul. Na verdade, era um tom nada natural. As íris pareciam quase brancas. Por favor, disse Dalinar, diga-me por que estão fazendo isso. O ex-fractário soltou o braço e continuou a se afastar. Dalinar praguejou, então correu até o meio dos fractários. Eles eram de todas as raças e nacionalidades, peles claras e escuras, alguns com as sobrancelhas brancas dos tailenos, outros com padrões ondulados na pele, como os selaianos. Eles caminhavam olhando para a frente, sem conversar entre si, os passos lentos, mas resolutos. Alguém pode me explicar o porquê? Gritou Dalinar. É isso, não é? O dia da traição? O dia em que vocês traíram a humanidade? Mas por quê? Nenhum deles respondeu. Era como se ele não existisse. Pessoas falavam de traição, do dia em que os Cavaleiros Radiantes voltaram as costas aos seus companheiros humanos. O que eles estavam combatendo e por que haviam parado? 2 ordens de cavaleiros foram mencionadas, pensou Dalinar, mas havia 10 ordens. Onde estavam as outras 8? Dalinar caiu de joelhos naquele mar de indivíduos solenes. Por favor, eu preciso saber. Ali perto,
Alguns dos soldados do forte haviam alcançado as espadas fractais, mas em vez de correr atrás dos radiantes, esses homens estavam cautelosamente pegando as espadas do chão. Alguns oficiais saíram correndo do forte, ordenando que os soldados largassem as espadas. Eles logo se viram em minoria em relação aos homens que começaram a surgir dos portões laterais e correr até as armas. Eles são os primeiros, disse uma voz. Dalinar levantou os olhos e viu que um dos cavaleiros havia parado ao seu lado. Era o homem que parecia Letiano. Ele olhou para o ombro para a multidão reunida ao redor das espadas. Os homens começaram a gritar uns com os outros, todos se apressando para pegar uma espada antes que todas fossem tomadas. Eles são os primeiros, disse o radiante, voltando-se para Dalinar. Dalinar reconheceu a profundidade daquela voz. Era a mesma que sempre falava com ele naquelas visões. Eles foram os primeiros e também foram os últimos. Este é o dia da traição? Perguntou Dalinar. Esses eventos entraram para a história, disse o radiante. Eles serão infames. Vocês terão muitos nomes para o que aconteceu aqui. Mas por que? Indagou Dalinar. Por favor, por que eles abandonaram seu dever? A figura pareceu estudá-lo. Eu disse que não posso ser de muita ajuda para você. A noite das tristezas virá, e a verdadeira desolação. A tempestade eterna. Então responda às minhas perguntas, disse Dalinar. Leia o livro. Você deve uni-los. O livro? O Caminho dos Reis? A figura virou-se e se afastou dele, unindo-se aos outros radiantes enquanto cruzavam a planície de pedra, caminhando para um destino desconhecido. Dalinar olhou para trás, para o tumulto de soldados correndo para suas espadas. Muitas já haviam sido tomadas. Não havia espadas o bastante para todos, e alguns começaram a brandir as suas, usando-as para afastar aqueles que chegavam perto demais. Ele assistiu enquanto um oficial, gritando com uma espada na mão, foi atacado por 2 homens pela retaguarda. O brilho no interior das armas havia desaparecido completamente. A morte daquele oficial deu ousadia aos outros. Mais conflitos começaram, homens se amontoando para atacar aqueles que tinham espadas, esperando conseguir uma. Olhos começaram a queimar. Gritos, berros, morte. Dalinar assistiu tudo até que se viu novamente nos seus aposentos, amarrado a uma cadeira, Henry e Edelyn vigiando de perto, parecendo nervosos. Dalinar piscou, ouvindo a chuva da grande tormenta caindo sobre o telhado. Eu voltei, disse ele aos filhos. Podem se acalmar. Edelyn ajudou a desamarrar os laços, enquanto Henry se levantou e pegou uma taça de vinho de laranja para Dalinar. Depois que Dalinar foi solto, Edelyn deu um passo atrás e cruzou os braços. Henry se aproximou, o rosto pálido. Ele parecia ter sofrido um dos seus episódios de fraqueza. De fato, suas pernas estavam tremendo. Assim que Dalinar pegou a taça, o jovem sentou-se em uma cadeira e colocou a cabeça entre as mãos. Dalinar provou o vinho doce. Ele já contemplara guerras nas suas visões antes. Já vira mortes e monstros, grã carapaça e pesadelos. E ainda assim, por algum motivo, aquela visão foi a mais perturbadora de todas. Percebeu que sua própria mão tremia enquanto levantava o copo para um segundo gole. Edelyn ainda estava olhando para ele. É tão ruim assim ficar me olhando? Perguntou Dalinar. Os seus murmúrios são perturbadores, pai, respondeu Henry. Estranhos, sobrenaturais, distorcidos como um edifício de madeira inclinado pelo vento. O senhor se debate, disse Edelyn. Quase derrubou a cadeira. Tive que segurá-la até o senhor parar. Dalinar levantou-se, suspirando, e caminhou para encher de novo a taça.
E você ainda acha que não precisa abdicar? Os episódios são controláveis, respondeu Edwin, embora parecesse perturbado. O meu argumento nunca foi que o senhor abdicasse. Só não queria que confiasse em ilusões para tomar decisões sobre o futuro da nossa casa. Desde que o senhor aceite que suas visões não são reais, podemos seguir em frente. Não há por que desistir da sua posição. Dalinar verteu o vinho e olhou para leste, na direção da muralha, desviando o rosto de Edwin e Henry. Eu não aceito que o que vejo não é real. O quê? Disse Edwin. Mas achei que havia convencido... Eu aceito que não sou mais confiável, disse Dalinar, e que há uma chance de que eu esteja enlouquecendo. Aceito que algo está acontecendo comigo. Ele se virou. Quando comecei a ter essas visões, acreditava que elas vinham do Todo-Poderoso. Você me convenceu de que posso ter julgado rápido demais. Não sei o bastante para confiar nelas. Posso estar louco. Ou podem ser visões sobrenaturais sem ter parte com o Todo-Poderoso. Como poderia ser? Indagou Edwin franzindo o senho. A antiga magia, respondeu Henry em voz baixa, ainda sentado. Dalinar assentiu. O quê? Protestou Edwin. A antiga magia é um mito. Infelizmente não é, disse Dalinar, e depois tomou outro gole de vinho fresco. Sei que é um fato. Pai, disse Henry, para que a antiga magia o afetasse, o senhor teria que ter viajado ao oeste para procurá-la, não é? Sim, admitiu ele, envergonhado. O lugar vazio em suas memórias, antes ocupado por sua esposa, nunca parecera tão óbvio quanto agora. Tendia a ignorá-lo, com boa razão. Ela havia desaparecido completamente, e às vezes era difícil lembrar-se de que havia sido casado. Essas visões não fazem sentido com o que sei sobre a guardiã da noite, continuou Henry. A maioria a considera apenas um tipo de espreno poderoso. Depois que a pessoa a procura e recebe sua recompensa e sua maldição, ela a deixa em paz. Quando o senhor a procurou? Já faz muitos anos, respondeu Dalinar. Então isso provavelmente não se deve à influência dela, disse Henry. Concordo. Mas o que foi que o senhor pediu? Perguntou Edwin franzindo o senho. Minha maldição e o meu dom são meus apenas, filho, respondeu Dalinar. Os detalhes não importam. Mas... Concordo com Henry, interrompeu Dalinar. Provavelmente não é feito da guardiã da noite. Tudo bem, ótimo, mas por que mencioná-la? Porque, Edwin, eu não sei o que está acontecendo comigo, respondeu Dalinar exasperado. Essas visões parecem detalhadas demais para serem produto da minha mente. Mas seus argumentos me fizeram pensar. Posso estar errado. Ou você pode estar errado, e pode ser o Todo-Poderoso. Ou pode ser algo totalmente diferente. Não sabemos, e é por isso que é perigoso me deixar no comando. Bem, o que eu disse ainda vale, insistiu Edwin com teimosia. Nós podemos conter a situação. Não podemos, disse Dalinar. Só porque até agora só aconteceu durante grandes tormentas, não significa que não possa se expandir para outros períodos de tensão. E se eu sofrer um episódio durante uma batalha? Era o mesmo motivo por que não deixavam Renarin entrar em combate. Se acontecer, vamos lidar com isso, disse Edwin. Por favor, por enquanto, podemos apenas ignorar. Dalinar ergueu uma mão. Ignorar? Eu não posso ignorar algo assim. As visões, o livro, as coisas que sinto estão mudando cada aspecto de mim. Como posso governar se não seguir minha consciência?
Se continuar como um grão-príncipe, terei que duvidar de cada decisão minha. Ou eu decido confiar em mim mesmo, ou tenho de abdicar. Não suporto a ideia de um meio termo. A sala ficou em silêncio. Então o que fazemos? Perguntou Edwin. Fazemos a escolha, respondeu Dalinar. Eu faço a escolha. Abdicar ou continuar acreditando em ilusões? Cuspiu Adolin. De qualquer modo, seremos governados pelas visões. E você tem uma opção melhor? Questionou Dalinar. Você está sempre reclamando, Edwin. Parece ser um hábito seu, mas não o vejo oferecer uma alternativa válida. Eu ofereci uma, disse Edwin. Ignore as visões e siga em frente. Eu disse uma opção válida. Os dois ficaram se encarando. Dalinar lutou para conter sua raiva. De muitas maneiras, ele e Edwin eram parecidos demais. Compreendiam um ao outro e isso permitia que tocassem em pontos sensíveis. Bem, disse Henry, e se nós testássemos se as visões são verdadeiras ou não? Dalinar olhou para ele. Como assim? O senhor disse que esses sonhos são detalhados, continuou Henry, se inclinando para a frente com as mãos juntas no colo. O que exatamente o senhor vê? Dalinar hesitou. Então, engoliu o resto do seu vinho. Por um momento, desejou que estivesse bebendo o inebriante vinho roxo em vez de o laranja. As visões frequentemente mostram os cavaleiros radiantes. No final de cada episódio, alguém, acho que um dos arautos, se aproxima e ordena que eu una os grão-príncipes de Aletikar. Todos ficaram em silêncio. Edwin com um ar perturbado. Henry sentado sem dizer nada. Hoje eu vi o dia da traição, continuou Dalinar. Os radiantes abandonaram seus fractais e foram embora. As armaduras, as espadas se apagaram, de algum modo, quando foram abandonadas. Pareceu um detalhe estranho de se ver. Ele olhou para Edwin. Se essas visões são fantasias, então sou muito mais inteligente do que eu pensava. O senhor se lembra de algum detalhe que pudéssemos verificar? Indagou Henry. Nomes, locais, eventos que poderiam ser localizados na história? Nessa última, o lugar se chamava Forte Febre Petra, respondeu Dalinar. Nunca ouvi falar, comentou Edwin. Forte Febre Petra, repetiu Dalinar. Na minha visão, havia algum tipo de guerra acontecendo ali perto. Os radiantes estavam lutando nas linhas de frente. Eles recuaram até essa fortaleza, então abandonaram seus fractais ali. Talvez possamos encontrar algo na história, disse Henry. Prova de que esse forte existiu ou que os radiantes não fizeram o que... Prova de que esse forte existiu ou que os radiantes não fizeram o que você viu lá. Então, saberíamos, não é mesmo? Se os sonhos são ilusões ou verdade. Dalinar se pegou assentindo. Nunca lhe ocorrera provar as visões. Em parte, porque acreditara desde o início que fossem reais. Quando começou a se questionar, esteve mais inclinado a esconder a natureza das visões e se calar. Mas se ele soubesse que estava vendo eventos reais, bem, pelo menos isso eliminaria a possibilidade de loucura. Não resolveria tudo, mas ajudaria um bocado. Eu não sei, disse Edwin, ainda cético. Pai, o senhor está falando de um período anterior à hierocracia. Seremos capazes de encontrar qualquer coisa nessas histórias? Há histórias de do tempo dos radiantes, disse Henry. Não são tão distantes quanto a Era Sombria ou as épocas dos arautos. Podemos perguntar a Yasna. Não é isso que ela faz? Como veristitaliana?
Dalinar olhou para Adolin. Parece que vale a pena tentar, filho. Talvez, disse Adolin, mas não podemos tomar a existência de um único lugar como prova. O senhor pode ter ouvido falar desse tal Forte Febipetra e o incluído na visão. Bem, é verdade, disse Henry. Mas se o pai vê apenas ilusões, então certamente poderemos provar que algumas partes das visões são inverídicas. Parece impossível que cada detalhe que ele imagina seja algo que tirou de um livro ou história. Alguns aspectos das ilusões teriam de ser puramente fantasia. Adolin assentiu lentamente. Você tem razão, Henry. Sim, é um bom plano. Precisamos chamar uma das minhas escribas, disse Dalinar, para que eu possa ditar a visão que acabei de ter enquanto ela ainda está fresca na minha memória. Sim, disse Henry. Quanto mais detalhes tivermos, mais fácil será provar ou refutar as visões. Dalinar fez uma careta, deixando de lado sua taça e caminhando até os outros. Ele se sentou. Tudo bem, mas quem poderíamos usar para registrar o ditado? O senhor tem muitas escrivãs, pai, observou Henry. E são todas esposas ou filhas de um dos meus oficiais, disse Dalinar. Como ele poderia explicar? Já era doloroso bastante expor fraqueza a seus filhos. Se notícias do que ele via se espalhassem entre seus oficiais, ele abalaria a moral. Talvez algum dia chegasse a hora de revelar aquelas coisas aos seus homens, mas precisaria fazer isso cuidadosamente e preferiria muito saber por conta própria se estava ou não louco antes de abordar os outros. Sim, disse Adolin concordando, embora Henry ainda parecesse perplexo. Eu entendo, mas, pai, não podemos nos dar ao luxo de esperar o retorno de Asna. Pode levar meses. Concordo, disse Dalinar. Ele suspirou. Havia outra opção. Henry, envie um mensageiro à sua tia Navani. Adolin olhou para Dalinar, levantando uma sobrancelha. É uma boa ideia, mas pensei que o senhor não confiasse nela. Confio que ela manteria sua palavra, explicou Dalinar resignado. E na descrição dela. Contei-lhe dos meus planos de abdicar, e ela não falou para ninguém. Navani era excelente em guardar segredos, muito melhor do que as mulheres na sua corte. Ele confiava nelas até certo ponto, mas manter um segredo como aquele exigiria alguém extremamente preciso nas suas palavras e pensamentos. Esse alguém era Navani. Ela provavelmente encontraria uma maneira de manipulá-lo com aquele segredo, mas, pelo menos, a notícia ficaria escondida dos seus homens. Vá, Henry, disse Dalinar. Henry assentiu e se levantou. Aparentemente havia se recuperado de sua crise, e Dalinar caminhou firme até a porta. Quando ele saiu, Adolin se aproximou de Dalinar. Pai, o que o senhor fará se provarmos que estou certo e que é apenas sua imaginação? Parte de mim gostaria que isso acontecesse, disse Dalinar, vendo a porta se fechar atrás de Henry. Tenho medo da loucura, mas pelo menos é algo familiar, algo com que podemos lidar. Entregarei a você o principado, então buscarei ajuda em Kharbranch. Mas, se essas coisas não forem ilusões, então vou encarar outra decisão. Será que aceito o que elas me dizem ou não? Poderia ser melhor para Letkar se eu me provasse louco. Pelo menos seria mais fácil. Adolin pensou a respeito, a testa enrugada e a mandíbula tensa. E Sadias, ele parece perto do fim da investigação. O que fazemos? Era uma pergunta válida. O modo como Dalinar agia com Sadias, por confiar em suas visões,
fora o que causara discussões com Edwin em primeiro lugar. Você deve uni-los. Não era apenas um comando das visões, era o sonho de Gavlor. Uma Leticar unificada. Será que Dalinar deixara que o sonho, combinado com a culpa por ter falhado com seu irmão, o levasse a criar racionalizações sobrenaturais para buscar realizar a vontade de seu irmão? Sentia-se tão inseguro e detestava insegurança. Muito bem, disse Dalinar, você tem minha permissão para se preparar para o pior, caso Sadias haja contra nós. Prepare nossos oficiais e chame de volta as companhias enviadas em patrulha contra bandidos. Se Sadias nos denunciar por tentar matar Elhokar, vamos fechar nosso acampamento de guerra e entraremos em alerta. Não pretendo deixar que ele me prenda para execução. Edwin pareceu aliviado. Obrigada, pai. Espero que não chegue a tanto, filho, disse Dalinar. No momento em que Sadias e eu realmente entrarmos em guerra, a nação de Aletikar vai se esfacelar. São os nossos 2 principados que sustentam o rei, e se entrarmos em conflito, os outros vão escolher lados, ou iniciarão suas próprias guerras. Edwin concordou, mas Dalinar se reclinou na cadeira, perturbado. Sinto muito, pensou, dirigindo-se a qualquer que fosse a força enviando as visões, mas preciso ser sábio. De certa maneira, aquele parecia ser um segundo teste. As visões haviam dito para que confiasse em Sadias. Bem, ele logo veria o que ia acontecer. E então tudo se apagou, contou Dalinar. Depois disso, me vi de volta aqui. Navani ergueu a pena, parecendo pensativa. Não levara muito tempo para que ele descrevesse sua visão. Ela o registrara com habilidade, extraindo detalhes dele, sabendo quando estimulá-lo a falar mais. Não havia dito palavras sobre a estranheza da solicitação, nem parecera achar graça no seu desejo de registrar por escrito uma de suas ilusões. Ela fora profissional e cuidadosa. Estava sentada agora na escrivaninha dele, o cabelo preso em cachos e fixado com 4 grampos. Seu vestido era vermelho, combinando com sua pintura labial, e seus belos olhos violetas estavam curiosos. Pai das tempestades, pensou Dalinar. Ela é linda, ela é tão linda. Bem, perguntou Edwin. Ele estava encostado contra a porta, do lado de fora da câmara. Renarin saíra para coletar um relatório dos danos da grande tormenta. O rapaz precisava de prática naquele tipo de atividade. Navani ergueu uma sobrancelha. O que foi, Edwin? O que a senhora acha, tia? Indagou Edwin. Nunca ouvi falar em qualquer um desses lugares ou eventos, disse Navani, mas acredito que vocês não esperavam que eu os conhecesse. Você não disse que queria que eu entrasse em contato com Yasna? Sim, disse Edwin, mas certamente a senhora tem uma análise. Prefiro guardar minha opinião, querido, disse Navani, levantando-se e dobrando o papel. Ao prendê-lo com uma mão segura e marcar bem a dobra com a outra. Ela sorriu, passando por Edwin e dando-lhe uma palmadinha no ombro. Vejamos o que Yasna diz antes de fazer qualquer análise. Está bem? Acho que sim, respondeu Edwin, soando insatisfeito. Passei algum tempo ontem conversando com aquela sua jovem, comentou Navani. Danlan. Acho que você fez uma sábia escolha. Ela tem uma boa cabeça. Edwin se animou. Você gosta dela? Bastante, respondeu Navani. Também descobri que ela adora melanícias. Você sabia disso? Na verdade, não sabia. Ótimo. Seria frustrante ter tido todo esse trabalho para encontrar uma maneira de você agradá-la.
só para descobrir que você já sabia. Tomei a liberdade de comprar uma cesta de melanícias no caminho até aqui. Você vai encontrá-las na antecâmara, vigiada por um soldado entediado que não parecia estar fazendo nada de importante. Se for visitá-la com a cesta nesta tarde, penso que será muito bem recebido. Edwin hesitou. Provavelmente sabia que Navani estava distraindo-o da preocupação em relação a Dalinar. Contudo, ele relaxou, então começou a sorrir. Bem, seria uma agradável mudança de ares, considerando os eventos mais recentes. Foi o que pensei, disse Navani. Sugiro que vá logo. Essas melanícias estão perfeitamente maduras. Além disso, gostaria de falar com seu pai. Edwin beijou Navani no rosto com ternura. Obrigado, Machala. Ele permitia que ela tomasse certas liberdades que não permitia aos outros. Perto da sua tia favorita, ele voltava a ser um menino. Edwin sorria ainda mais ao passar pela porta. Dalinar percebeu que também estava sorrindo. Navani conhecia bem seu filho, mas seu sorriso não durou muito quando se deu conta de que, com a partida de Edwin, deixara-o sozinho com Navani. Ele se levantou. O que você gostaria de pedir? Perguntou ele. Eu não disse que queria pedir algo a você, Dalinar. Só quero conversar. Somos da mesma família, afinal de contas. Deveríamos passar mais tempo juntos. Se deseja conversar, vou chamar alguns soldados para nos acompanharem. Ele deu uma olhada para a antecâmara. Edwin havia fechado a segunda porta ao sair, impedindo que ele visse seus guardas e que seus guardas o vissem. Dalinar, disse ela, caminhando até ele, isso realmente anularia o motivo de ter mandado Edwin embora. Eu queria um pouco de privacidade. Ele enrijeceu. Você deveria ir embora agora. É mesmo? Sim, as pessoas vão considerar isso impróprio. Vão comentar. Você está insinuando que algo impróprio poderia acontecer, então? Indagou Navani, soando quase como uma adolescente empolgada. Navani, você é minha irmã. Não somos parentes de sangue. Em alguns reinos, uma união entre nós seria ordenada pela tradição, depois da morte do seu irmão. Não estamos em outros reinos. Aqui é Letikar. Existem regras. Sei, disse ela, se aproximando mais. E o que você fará se eu não sair? Vai pedir socorro? Vai ordenar que eu seja arrastada para fora? Navani, disse ele, angustiado. Por favor, não faça isso de novo, estou exausto. Excelente, isso deixa mais fácil conseguir o que eu quero. Ele fechou os olhos. Não posso lidar com isso agora. A visão, o confronto com Edwin, suas próprias emoções incertas. Ele não sabia mais o que pensar. Testar as visões era uma boa decisão, mas não conseguia se livrar da desorientação que sentia por ser incapaz de decidir o que fazer em seguida. Gostava de tomar decisões e mantê-las, e não podia fazer isso no momento. A situação o irritava muito. Agradeço por seu trabalho de escrivã e por sua disposição de manter essa situação entre nós, disse ele, abrindo os olhos. Mas realmente devo pedir que saia agora, Navani. Ah, Dalinar, disse ela em voz baixa. Estava perto bastante para que ele pudesse sentir seu perfume. Pai das tempestades, ela era tão linda. Vê-la o fez relembrar dias distantes, quando a desejara tão intensamente que quase passara a detestar Gavilar por ter conquistado sua afeição. Por que você não pode relaxar só um pouquinho? Perguntou ela. As regras. Todo mundo... Eu não posso ser todo mundo, exclamou Dalinar, mais brusco do que pretendia.
Se eu ignorar nosso código e ética, o que serei, Nevani? Os outros grão-príncipes, os olhos claros, merecem recriminação pelo que fazem, e eu os deixei cientes disso. Se eu abandonar meus princípios, então me tornarei algo muito pior do que eles, um hipócrita. Ela estacou. Por favor, implorou ele, tenso devido à emoção. Vá embora, não me provoque hoje. Ela hesitou. Então foi embora sem dizer uma palavra. Navani nunca saberia o quanto ele havia desejado que ela levantasse mais uma objeção. No seu estado, provavelmente teria sido incapaz de continuar discutindo. Quando a porta se fechou, ele desabou na cadeira, soltando o ar. Fechou os seus olhos. Todo-Poderoso nos céus, por favor, apenas me mostre o que devo fazer.